Fala galera, bom, estamos aqui mais uma vez com o episódio do NBS Readers e hoje a gente tem um livro aí, sempre entra, né, nas enquetes, né, e sempre muito votado, que é um clássico da gestão. E como a gente fala de gestão e gestão na prática, esse livro podia chegar em melhor hora. Estamos aqui hoje com um convidado que hoje é um pouco diferente, né? Ele não é um convidado para ser entrevistado. Ele agora faz parte também do time da NBS FAESA, no Gestão na Prática, Gratidão, que Thiago. é o Dr. Valdecir Rabelo, que é um cara que tem uma história bem legal para contar pra gente, com muita experiência prática aí de um negócio que está em franco crescimento aí pro Brasil também. E a Juliana Velo, Que tô sempre aqui, já tô ficando profissional no assunto podcast. Exatamente. Que não é fácil, tá? Opa, não é? Mas enfim, o nosso livro de hoje é o Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Vamos começar então? Vamos Galera, é o nessa. seguinte, a Bora. regra aqui é não tem regra. O que quiser falar tá liberado. Boa. A gente começa orientando pelo livro, mas podemos falar de aplicação do dia a dia, enfim. Tema livre, né? Dá pra trazer muita coisa Dá boa para aí. trazer muita coisa, é. Eu vou fazer a primeira pergunta, que é especificamente sobre o livro. Quem quiser responder, responde, daí a gente vai. Bora. Né? O autor, o Jim Collins, fala muito sobre o líder nível 5. Então, eu quero saber o que mais chamou a atenção de vocês em relação ao líder nível 5 e se vocês já viram isso na prática em alguma empresa. Quem vai? Bom, eu vou começar então. Vai. Eu acho que uma grande característica do líder nível 5 que ele traz no livro é essa questão da humildade. Então, ele prega muito a questão do ego, né? Que o ego é um inimigo aí do líder. Ele tem que controlar esse ego, não pensar tanto nele, e sim no coletivo, na empresa, na humildade de tratar tudo isso. Que é, na verdade, uma linha tênue, né? Ao mesmo tempo que você tem que sim pensar no coletivo, tem que ter essa humildade, etc. Hoje em dia, a questão do líder ter que aparecer como a cara da empresa está muito forte. Então, trabalhar isso para não deixar o ego inflar ao ponto de isso influenciar na gestão é algo importante, né? Como é que você separa essa exibição da imagem do líder até por um marketing para a própria empresa, com a linha tênue do ego transparecer, com isso influenciar na sua gestão no dia a dia. Me conta aí, Valdecir, você como Eu acho que a líder. gente tem alguns desdobramentos, né? Porque quando a gente olha para a liderança, e o livro traz essa abordagem, às vezes a pessoa pode enfocar no CEO, no presidente, ou naquele rosto que toma as porradas públicas lá. Só que a gente tem os líderes dentro da operação. E a gente está mexendo num ponto que é sensível ao ser humano. Não sei quem é o autor dessa frase, mas já dizia, conheça as pessoas ali quando ela recebe o poder, né? Não lembro muito bem. Quem conhecer a Sim, pessoa, sim. depodera ela. Exatamente, É quase Thiago, um dito obrigado. popular Obrigado. isso. Então, quando você coloca a pessoa com um status de liderança, você está automaticamente dando poder para ela. Sim. E aí, às vezes, algumas faces são descobertas ali, justamente quando a pessoa chega nesse ponto. E aí, o que eu entendo ali de característica vital é a pessoa saber separar essa questão do poder que ela recebeu com a responsabilidade que ela tem. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Claro. Então, hoje, quando a gente fala desse desdobramento dentro da operação, e eu enfrento muito isso, a gente tem um viés cultural muito forte dentro da nossa operação de formar líderes, de trazer as pessoas que estão ali dentro. E um dos pontos que o nosso RH se preocupa em trazer antes mesmo de entregar a posição para aquela pessoa é justamente esse viés cultural e de segurar a pessoa, pés no chão aqui, porque isso vai acontecer, você vai ter poder, mas com esse poder você vai ter que ter outras responsabilidades. Então, assim, a humildade que o Collins coloca no livro, que é uma das lâminas do líder nível 5, a gente tem que olhar tanto para aquele cara que está na frente da operação, como também para as pessoas que estão tocando a operação, às vezes só não são públicas em relação ao desenvolvimento da função, mas basicamente eu entendo que a gente tem que ter um trabalho
de educação mesmo, de conscientização, quando as pessoas chegam nesse ponto. Eu acho que isso parte muito assim do autoconhecimento, né, da pessoa querer sempre se desenvolver, se autopoliciar, se observar para cultivar esse comportamento. E vem muito de berço também, né? Então, é aquela pessoa que trata bem qualquer pessoa, independente de classe, independente de qualquer posição. É aquela pessoa, né, que dá o bom dia, que não passa por cima, que respeita as regras. Então, acho que tudo isso, além da gente desenvolver no líder com treinamentos e autoconhecimentos, vem do berço também da criação, acho. Só contextualizando aqui, o Collins, na verdade, ele fez uma pesquisa de aproximadamente 20 anos, né? Onde ele analisou o que as empresas de sucesso tinham em comum para alcançar e se manter no sucesso, né? Que uma coisa é crescer e outra coisa é Exato. Se sustentar lá em manter cima, por exato. 15 anos. Por 15 anos, Não é exato. só Porque 2 anos. empresa que não está crescendo está morrendo, né? Exatamente. Então, um dos pontos que ele analisou que tinha similaridade era a característica do que ele chama de líder nível 5. Dentre outras Que características que a gente vai falar, né? que resumidamente é o líder que coloca a empresa em primeiro lugar. Porém, agora eu vou começar a botar pimenta na conversa, né? Vamos de Vamos polêmica. nessa. Vamos embora. Porém, é o seguinte, hoje, o livro foi escrito lá, acho que a primeira edição foi em 2001. 2001. Foi isso. Exato. E lá ainda não existia com a força que tem hoje as redes sociais e os líderes que são hoje os, entre aspas, garoto propagandas das empresas, das marcas. Então, naquela época, existiam marcas fortes e as pessoas compravam as marcas, né? E hoje o mercado mudou um pouco, né? Você compra, obviamente, marca, né? Mas pessoas se comunicam com pessoas, pessoas compram de pessoas. E a gente tem no mundo alguns líderes referência que botaram a cara na reta literalmente, que mudaram a estratégia de marketing total do negócio e personificaram esse marketing. Então, vocês acham... Nós somos exemplos disso, né? a gente chegaria lá. Inclusive. Vocês acham que é conflitante essa visão do Collins lá de trás, do líder mais humilde no sentido de que a empresa é em primeiro lugar e depois ele tem que aparecer? Ou vocês acham que não tem correlação essa coisa da humildade ou não, o fato do líder também aparecer como porta-voz da marca? Eu acho que algumas características do líder 5.0 vão sempre ser mantidas e algumas vão mudar. Por exemplo, ele fala que o líder 5.0 ele é discreto, mas implacável na busca pela excelência. Eu acho que o discreto pode ser que tenha caído por terra com essa questão da rede social, mas implacável pela excelência mantém. A humildade, o fato de você aparecer numa mídia, não quer dizer que você vai deixar de ser humilde. Então, você é humilde quando você respeita as pessoas, quando você dá bom dia, quando você não atropela ninguém, mas, ao mesmo tempo, você pode estar na mídia. Então, são coisas excludentes, não são excludentes, né? São coisas que andam em paralelo. Então, assim, eu acho que algumas coisas que em relação a isso, com a descrição, sim, caíram por terra, mas as outras características não. Eu acho que pensar na empresa, eu acho que ser humilde na raiz, isso tudo se mantém. Eu concordo e vou além, Juliana. Quando a gente tem ali o líder desempenhando essas funções, e aí eu acho que é legal a gente trazer essa pauta, porque às vezes as pessoas estão acompanhando, pegam um livro desse, ele dá um exemplo de uma General Motors, mas a gente tem que olhar para pequenas e médias empresas, que hoje geram aí tranquilamente mais de 95% dos empregos no Brasil, Sim. falando de Brasil, e mostrar para essas pessoas que estão nos assistindo que essa aplicação prática vai daquele negócio pequeno, de Lógico. 3, 4 Total. pessoas, para um negócio grande também. E a humildade em si, eu também entendo como você, eu não acho que está correlacionado ao fato da exposição pública. Uhum. Eu costumo dizer, né? Eu sou a figura que toma porrada Sim. pública para proteger o nosso coletivo. Simplesmente isso. Mas eu até comentei isso com o Salome naquele cast que eu fiz com ele no evento, Uhum. que o mérito é do time. Claro. E você saber colocar, posicionar isso e não deixar com que, eu sou dono, vai ser dessa forma. Não, se você colocou, se você tem uma liderança ali,
é porque você entendeu que ela tinha capacidade de ir para aquele posto. Eu acho que humildade também está relacionada a isso. É entender que você, como líder, não sabe tudo e que a opinião das pessoas é saber ouvir, na verdade, no final das Você contas, sabe né? que isso é a questão do delegar, né? Muitas vezes o líder muito centralizador não acredita que o outro vai saber entregar e acaba sempre centralizando demais. Então faz parte da humildade e faz parte de um outro ponto que o Collins traz também, que é a cultura da disciplina mais a liberdade com responsabilidade, né? Então você pregar essa questão da disciplina das pessoas e da responsabilidade por entregar aquilo que foi proposto, né? Sem ter que ficar microgerenciando o tempo inteiro. E hoje, eu acho que é um dos pilares mais difíceis de você sustentar dentro de uma operação. Não sei se em virtude da geração, não sei se em virtude de quais questões são, que é a cultura da disciplina. E de você executar sem você ter esse microgerenciamento, sem você precisar ficar em cima o tempo todo, da pessoa saber que ela tem que cumprir aquela missão, que ela joga aquele jogo junto contigo para no final das contas vocês vencerem o campeonato. Total. Então, ele traz essa abordagem no livro e algo que nos ajudou muito, que foi também um aprendizado que veio de vocês, que foi a 4DX. Porque a 4DX, ela As 4 ajuda... disciplinas da execução. Exatamente. Aham. Ela ajuda Que para é você que outro está nos livro que a assistindo. gente vai coloca- trazer, hein? Eu ia Colocar em prática, né? Eu ia sugerir esse livro, tá? Total. Porque esse é um dos livros que ajuda realmente a você trabalhar a cultura da disciplina dentro da operação Aí de tem uma forma simplificada. Aí tem um ponto muito importante também. As pessoas acham que, por exemplo, o Jim Collins, ele traz lá, sei lá, 15 ou 20 mega empresas e fala, não, isso funciona porque a empresa é gigante. No meu comércio aqui de bairro não vai funcionar. Aí entra aquela pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? A empresa é grande porque tem dinheiro ou ela tem dinheiro porque é grande? E o que eu digo nas minhas aulas, principalmente de finanças, que eu falo que a base é a mesma. O que muda é a escala. Se você tiver uma microempresa e conseguir introduzir nela cultura, controles e processos, disciplina, senso de pertencimento nos colaboradores, sua microempresa vai virar uma empresa grande. É só você ter disciplina e persistência. Não desistir pelo caminho. Foco estratégico. Exato, não desistir pelo caminho. Se você tiver disciplina, persistência e outra, persistência é diferente de teimosia. Teimosia, você tá lá errando e tá batendo cabeça e vai errar, morrer abraçado com o negócio. Tem que saber ler os resultados, né? Exato. Para Então, poder assim, mudar a rota se for O necessário. que os livros trazem pra gente não é uma coisa para empresa gigante. Se a gente conseguir aproveitar, extrair o que há de melhor em cada livro e colocar no nosso negócio, obviamente que eles também não são donos da verdade. O tempo muda e a gente tem opinião. Ô, Thiago, costumo dizer que todo conhecimento que eu vou absorver, seja sentando no MBA do nível da NBS, ou seja, dentro de uma leitura, você ativar um botão de uma modelagem. O que serve para a minha realidade? Como que eu aplico isso à minha realidade? Você coloca a questão da própria disciplina. O que é disciplina dentro da minha operação? O que eu espero que seja disciplina dentro da minha operação? O que é um líder humilde? Eu tenho líderes aqui dentro, eu estou formando líderes. Eu sou o exemplo para esses líderes? Exatamente, que eu acho que é o pilar principal, né? Eu acho Total. que ninguém... a palavra pode até comover, mas é o exemplo que arrasta. Isso a gente Por exemplo, que arrasta. prega muito dentro da operação também, mas eu acho que transportar isso para a sua realidade, do que você vive hoje, eu acho que vai fazer total diferença para qualquer aprendizado que você Total. absorver. E tem um ponto muito importante aí, que as pessoas se confundem e erram conceitos. Ser humilde não significa dizer que você não possa ter uma condição financeira legal, você não pode fazer uma viagem Você não legal. pode também se impor numa discussão, não tem... Ser humilde são não coisas diferentes. tem a ver com isso. A gente trabalha e Esse conceito é deturpado, tá? Total. Eu falo assim, que os nossos negócios não são filantropia, tem que dar lucro. Então, no Brasil, se tornou por muito tempo vergonha o empresário assumir que quer ter lucro. E, obviamente, que com o lucro a gente pode e deve, sim, fazer filantropia. Mas a empresa tem que dar lucro. Se não der lucro, ela morre antes de poder ajudar qualquer pessoa. E esses conceitos se confundem. Então, a gente vê hoje empresários de sucesso que vão para as redes sociais, botam a cara na reta e vez ou outra acabam colocando coisas da sua vida pessoal também, que é fora um pouco da realidade do brasileiro comum, mas eu enxergo isso, obviamente que tem limite, mas como uma forma de mostrar que, poxa, eu consegui.
você também pode conseguir. Torna aspiracional, né? Se torna aspiracional. Exatamente. E algo que faz parte da própria cultura da empresa, né? Total. De mostrar que é possível, de você fomentar isso internamente, porque se Claro. o seu liderado ele não enxerga em você Um exemplo, né? um exemplo Sim. de vitória, a vitória não é só material, É tudo. é tudo, Aham. ele possivelmente não vai estar contigo. É, E porque, aí né? você não vai ter um dos Sim. pilares que ele traz no livro ali, que é antes de você saber para onde você está indo, escolha muito bem quem que você vai colocar. As pessoas certas. Eu ia chegar nessa pergunta agora. Eu Mas queria você quer- voltar um pouquinho, antes da gente Volta. entrar para Fica essa à vontade. pergunta. O Valdecir comentou que aprendi com vocês as 4 disciplinas. Queria voltar um pouquinho até Divisor de águas, tá? para contextualizar. Pra mim também. A gente conheceu o Valdecir através do nosso MBA, que é o MBA Gestão na Prática, inclusive, que a gente tá sempre divulgando aqui. Ele foi nosso aluno numa das turmas, se encantou com o projeto, aí a gente conheceu ele, a empresa dele se encantou com a trajetória dele, e daí a gente formou Exato. essa parceria que tá agora. Eu queria que você contasse um pouquinho do que é a tua empresa, a tua trajetória, pra gente até contextualizar para as pessoas que estão ouvindo, como é que a gente insere todos esses ensinamentos do Jim Collins em tudo que você construiu, e daí a gente segue para você falando um pouquinho como é que Está você construindo, né? Porque todo Está dia vai construindo. aumentando, né, pô? Exatamente, não parou. como é que você está escolhendo as pessoas certas pro teu barco. Mas eu acho que condensando tudo que ele traz, não só o Jim nesse livro, mas outros autores também, trazendo para a realidade, né? Porque eu acho que um ponto importante é o gestor, o líder, ele ter sede de conhecimento. Então, para você ser um professor um dia, você tem que ser um bom aluno. Claro. E nunca, quem não senta para aprender não vai levantar nunca para ensinar. E quando a gente fala disso, não é só no ambiente acadêmico. A gente fala disso dentro do ambiente empresarial, dentro do empreendedorismo. Total. Porque como que você vai ensinar o seu colaborador a vender se você não sentou para vender, você não sabe quais são as dificuldades? Total. Então, assim, esse é um ponto que eu prezo muito. A gente investe muito em educação dentro da nossa operação. A gente investe muito no nosso colaborador em relação a crescimento técnico, a crescimento cultural também, mas a crescimento técnico. E tem que partir de mim. Eu tenho que ser um exemplo. Porque se eu não sentar para estudar, como o cara vai falar assim, agora você está sentando para estudar, você está sendo exemplo, o cara fala assim, se eu quiser sentar na cadeira junto com ele, na mesa junto com ele, eu vou ter também que ter uma dedicação parecida. A gente passou por um momento grande de liderança por imposição, que funcionou por um tempo. Mas é caro, né? Exato. E hoje não cabe mais, né? A liderança é por reconhecimento e admiração, né? Exatamente. E aí, trazendo um pouquinho disso, né, com essa sede, a gente tinha algumas dificuldades dentro da operação e a minha busca por esse conhecimento foi justamente para curar algumas dores que a gente tinha. Então, assim, a parte cultural, você vai crescendo o negócio, Thiago, quando você tem 5, 6 pessoas, é mais fácil. A cultura está implementada, mas quanto mais você cresce, mais isso dilui. E aí, quando isso dilui, você vai perdendo um pouquinho a mão. Então, assim, cara, eu falei, eu não sou o primeiro que estou atravessando essa dor. Alguém já atravessou, vou querer encurtar o caminho. Vou errar menos, né? Pra errar, exatamente. Vou me espelhar em quem já fez, né? E aí fez, né? E aí busquei vocês, confesso que não sei como, acho que foi pela instituição, não lembro como. E aí conheci o Thiago, tive uma proximidade mais, o cara que eu me tornei fã. E dentro da operação a gente estava num processo de crescimento muito grande e um dos pontos de dificuldade no início era o turnover. Porque eu acho que assim, é uma dor muito comum, né? Sim, como é que eu seguro essas pessoas? Ainda mais você que vem de serviço, né? Você depende de pessoas. Exato. Eu falo que, eu só interrompendo, mas eu falo uma brincadeira que... A casa é sua. Nossa, é nossa. Eu falo que ser cartomante empresarial no Brasil é mole. São 2 dores. Mão de obra, capacitação de mão de obra e financeiro. Você fala dos 2, vai achar um problema. E como é difícil, né? E a gente estava enfrentando dificuldade porque a gente pagava acima do mercado e ainda assim... Não retia. Não Dinheiro retia. Dinheiro não é tudo. A gente teve eu acho que um benefício muito grande, que a espinha dorsal, ela se manteve. Então, assim, as pessoas, quando a gente deu esse turning point dentro da operação, a espinha dorsal se manteve. Então, com pouquíssimas alterações.
E aí acabava que pesava essas pessoas também quando ocorria o turnover, porque ela tinha que sentar na cadeira dela e na cadeira que ficou vago. Uhum. E eu falei, pô, tem que entender por que que isso está acontecendo. E foi quando eu entrei dentro do MBA e aí conheci o que foi um divisor de águas, que foi a 4DX, né? Eu acho que assim, esse livro total. ele é libertador para várias coisas. Hoje a gente tem praticamente todos os conceitos. É uma ferramenta simples, extremamente aplicável, né? Mas você Exatamente, precisa Ju. conhecer. Porque você tem um ponto que ele fala, essa cultura da disciplina. As pessoas hoje, elas querem tornar as coisas muito mais complexas. E a complexidade é inimiga da execução. E se você não executa, e não é executar um dia, é você executar com constância, Consistência. você não vai colher resultado. E é algo que ele também traz no livro, né? Então, a partir disso, a gente entrou lá. Hoje a gente tem colaboradores que estão dentro da FAESA junto com vocês também, fazendo o MBA. A nossa operação hoje, ela está em todos os estados da região sudeste. A gente, em todas as operações, são mais de 150 pessoas. Na operação da VR, aqui no Espírito Santo, já são quase 80. E aí, foi a partir disso que a gente conectou as histórias e esse projeto maravilhoso aqui que eu E o tô turnover tendo... reduziu? Reduziu Opa. bastante, cara. Hoje a gente tem um indicador de turnover que é de 10%, que ainda, assim, para nossa realidade, é algo muito novo que a gente está Ainda é alto, mas já melhorou muito. É alto, mas a gente está num ambiente, acho que não só a advocacia, mas a advocacia principalmente, porque ela é uma profissão muito, como que eu posso dizer? Ela é muito artesanal, tem muito daquele contato. O advogado tem essa questão que a gente comentou aqui, de ter um ego muito aflorado. Eu sou advogado, mas tem isso dentro da advocacia, e o que impossibilita você delegar. Porque você fica com medo. O cara vai vir aqui, vai prender a minha petição, vai prender isso, vai sair. Vai tomar meu lugar. Ó, vou te falar até um depoimento como cliente. Quando a gente monta um grupo de trabalho que tem mais de um advogado para um projeto, aí você tem que ficar cheio de dedos passando a opinião de um, do outro, porque Cuidado, um você vai pode falar que eles magoar. podem estar ouvindo, Eu Não falei altamente nomes. recomendo que os advogados façam esse MBA, cara. Mas é exatamente isso. A gente, como cliente, tem que ficar pisando em ovos ali, porque realmente tem uma questão. O gestão na prática tem um ponto importante, que é o seguinte: o cara que faz o direito, por exemplo, e ele monta um escritório, ele já não é mais advogado. Ele é empresário e gestor de Empreendedor. pessoas. Exatamente, ele é um empresário Total. do direito. O médico que monta uma clínica, ele não é mais médico. Pode ser também, mas ele tem que ser gestor. O arquiteto. O arquiteto. E na formação básica dessas profissões, não tem uma disciplina de gestão. Então tem que se capacitar, né? É um Tem gap jeito. muito grande, acho que num sistema de educação como um todo no Brasil, Sim. né? Total. O nosso nível hoje de empresas que fecham no início é altíssimo. E não porque o brasileiro não é muito trabalhador, corre atrás, nada disso. É porque Pelo não entende contrário, gestão. Thiago. Pelo contrário, o brasileiro é muito trabalhador. Mas é porque não entende gestão, não entende de Uhum. números, você vai falar de indicadores, não sabe o que é, né? Então confunde Prolabore com dividendos. E isso acaba gerando problema gigante. Mas vou aqui Vamos lá. Vamos seguindo o livro, né? Eu O acho papo que- é bom que Eu a acho gente que assim, essa pergunta que você vai trazer agora, eu acho que é chave para muita coisa. Eu acho que A gente começou a falar um pouco, mas vamos lá. A ideia de colocar as pessoas certas no ônibus parece simples, mas é difícil de aplicar. Como isso se traduz em decisões práticas da gestão de pessoas? Você que lida com muitas pessoas na tua empresa, pode começar. Isso foi algo que eu aprendi na prática, né? Assim, o brasileiro, ele vive... Um dos problemas também dentro do empreendedorismo brasileiro, o brasileiro vive apagando incêndio. Então, incêndio aqui... Total. Então, assim, ele não se... Redemoinho. Exatamente, ele não se prepara para eventuais momentos de necessidade ou de dificuldade. E isso até dentro da parte de gestão, da parte financeira. E aí a gente tinha um problema, olha... Teve um turnover, cara, tem que contratar, e a gente contratava numa velocidade, assim, e às vezes você não estava Só trazendo pra a pessoa certa para cobrir dentro o do buraco. ônibus. Total. Às vezes a pessoa, ela entrou no ônibus, opa, não dá para mim, e isso você consegue controlar, as pessoas vão subir dentro do ônibus com uma estruturação.
E foi algo que a gente sentiu muito no dia a dia, né? A gente não tinha um processo de contratação definido, que tem um alinhamento de fit cultural, que passa pelo processo técnico. Hoje a gente tem, dentro desse processo de contratação, a gente entende se a pessoa tem fit com a empresa e fit com a função, porque não é só ter o fit com a empresa, Não. tem que ser com o que ela vai desempenhar. Uhum. Então, fez total diferença implementar um processo, profissionalizar o nosso processo de contratação. Hoje a gente, só para você ter uma ideia, nos últimos 60 dias eu entrevistei mais de 100 pessoas. Assim, absurdo, e eu estou me você envolvendo. entrevista? Eu estou me Uau. envolvendo diretamente. Uhum. Eu faço uma análise inicial do currículo e aprovo para entrar nessa primeira Sim, etapa para ir para de- entrevista é, presencial. de fit cultural e fit com fit da função e fit da empresa. Aí quando eu assisto, eu fico com a câmera desligada e fico assistindo. Legal. Geralmente online, porque o nosso RH ele tem Legal. base com Sim. a nossa unidade Sim. de Colatina, então Uhum. geralmente é online. E aí eu fico assistindo para entender como que aquela pessoa se posiciona, o que aquela pessoa traz com a história dela, quais que são os valores. E aí, a partir disso, a gente começou a entender alguns perfis que se encaixavam em algumas cadeiras e outros perfis não se encaixavam. E aí começou a fazer sentido, olha, por que é o turnover? Não é porque a pessoa é ruim, é porque às vezes, pô, se você colocar o Neymar no Selecionou gol, mal. vai dar Vai errado. tá- Exato. É Entendeu? isso. E você Talvez vai na falar posição errada. você vai falar que o Neymar é ruim. Uhum. Ou às vezes Sim. você colocou um perna de pau para poder jogar e o cara Uhum. não ia te levar a ganhar a Copa do Mundo. Sim. Uhum. Então, assim, trazer a pessoa certa para andar no ônibus contigo, sabendo para onde que ela está indo, fez total diferença, porque você tem, o Thiago vai poder falar melhor isso, quando você contrata errado, você tem Gera um passivo ali passe- gigante, de exato. tempo e de Sofrido. dinheiro, né? tempo, energia Total. e dinheiro. Total. Então, assim, a gente implementou esse processo de profissionalização e aí até o pequeno e médio empresário que está nos assistindo, não é porque você tem uma operação menor que você Não. tem que sair contratando qualquer pessoa. Ah, contrata o primo, contrata Não. o fulano que é Isso vizinho. é um Exato. perigo. Pô, É um perigo. É um perigo absurdo. Total. E aí a gente implementou um processo, a gente profissionalizou o processo de contratação, porque assim, você não faz negócio sozinho. Você Se fez você- isso dentro de casa ou contratou uma consultoria? Não, fiz dentro de casa, estudando. Legal. E aí, a gente tem muito isso dentro da operação, e eu tenho muito isso, né? Eu também sou um cara, como você, busco muito, estudo muito e tento olhar para minha realidade e ver como que eu posso trazer Aplicar aquilo ali. numa modelagem. Uhum. Então, eu desenhei o processo de estruturação, de profissionalização do RH. Dentro da operação é Pessoas e Performance, o nome desse setor. É porque o RH Legal. mudou, né? Começou como DP, que era só a parte burocrática de gerar folha de pagamento, virou DP mais RH, e hoje já estão falando em RH mais cultura. Exatamente. E aí a gente trouxe isso, implementou isso. Hoje a gente tem CRM, até depois eu vou mostrar para vocês. Legal. A gente tem CRM de De contratação. contratação. E aí eu participo muito disso porque, cara, isso atalha caminho. Total. Se você traz Faz a total pessoa sentido. errada, porque você já tem que ter. O Collins traz no livro: olha, você não vai conseguir tirar essa doença de uma boa empresa para se tornar um excelente da noite para o dia. Sim. Você tem que ter constância. Disciplina, né? Disciplina, exatamente, persistência. E como o Thiago falou, focar no que dá certo e persistir naquilo dali para o resultado vir. E aí foi a partir disso que a gente começou a mudar o jogo na velocidade de resultado. Eu acho que essa ansiedade de preencher a vaga, né, que é uma coisa difícil às vezes da gente segurar. Você contrata e fala, essa pessoa tem algumas características. Não, você tem que segurar essa ansiedade, racionalizar a questão, falar assim, não, se não preencheu, eu vou continuar buscando, mesmo que eu tenha que fazer 100 Contrata devagar e entrevistas. demite rápido, né? Total. Mas eu vou Como se você fazer. perceber que a pessoa não vai performar, ou realoca, ou Vocês estão Ou observando promove o que eu tô mercado de trazendo trabalho. um monte de frases que vocês falam no MBA, né? É, Sou um bom aluno. Opa. verdade. Tão bom aluno que virou professor. E a gente estava comentando antes de começar o podcast essa questão dos perfis, né, Valdeci? Então, naturalmente, hoje em dia tem acontecido da gente contratar pessoas mais velhas, né? Coisa que há, sei lá, 5 anos atrás ou um pouco mais, a gente acabava contratando mais pessoas mais jovens para moldar essas pessoas que elas vinham com menos vícios, né? Tinha essa questão.
Hoje em dia você está vendo muita imaturidade nos mais jovens para assumir responsabilidades, para terem essa cabeça de consistência e constância, e a gente está acabando que naturalmente preferindo pelas características na seleção pessoas mais velhas que já vêm com um nível de responsabilidade maior, né? Eu tenho uma história bem legal dentro da operação, que quando eu era advogado naquele perfil mais padrão da advocacia, eu e a secretária, a minha secretária hoje, ela voltou a trabalhar comigo, né? A gente tinha a operação, quando eu decidi expandir, eu tinha uma sociedade, a sociedade separou, ela falou assim, ó, vou ficar porque ele vai precisar muito mais de mim do que você, eu sei que você vai... E aí, dito isso, ela ficou alguns anos trabalhando, até saiu, depois foi trabalhar em laboratório. E aí, um dia eu falei assim, pô, vou mandar uma mensagem só pra ver como que ela tá e tal. Eu falei assim, e aí, quando que a gente vai trabalhar junto de novo? Ela falou assim, olha, eu já tinha feito um convite uma vez, ela falou assim, ó, não fui porque eu tenho um receio. Será que eu vou me adaptar? Eu falei, não, vem aqui na operação, vou te apresentar. Aí, quando ela chegou, ela viu aquela... Bem diferente do que era bem lá atrás. diferente e muita gente nova. Uhum. Então ela falou assim, aí ela ficou com receio, será que eu vou dar? Ela falou assim, ó, tanto que você trabalha, quando você entrar aqui, vai ser uma questão de tempo, vai dar show. É uma das pessoas hoje que mais performam dentro do setor dela, dentro da empresa. E assim, é uma pessoa de mais idade. É uma pessoa que já tem, acredito que ela deve ter mais de 50... Não, mas ela é igual a mãe pra mim, cara. Então, assim, ela acredita que ela tem mais de 50 anos e ela dá um show, cara. Ela trabalha num setor que a gente tem um nível, uma média de idade baixa, porque são pessoas um pouco mais novas, é um setor que precisa de um dinamismo muito grande. E ela flutua bem ali, de cara, boa. Ela flutua bem demais, ela bate ali, ela sempre tá top 1, top 2 do resultado. Quando ela tá muito atrás, ela tá top 3. Legal. E assim, e a gente olha, ó, pô, queria ter mais pessoas assim, porque você tem um gap muito grande, cara, geracional. E às vezes as pessoas não dão importância pra isso, mas faz uma diferença. Total. Você tem pessoas extremamente boas em todas as gerações. Sim. Mas são características. Sim. Hoje a gente tem um imediatismo muito grande Total. Nessa geração. Total. Bom, já que levantou essa bola de geração e de cultura, o Jim Collins ele fala da importância de encarar os fatos brutais da realidade. Como vocês enxergam essa postura no contexto brasileiro, onde muitas vezes há muita resistência à transparência? Cara, o pessoal vai falar que eu tô fazendo jabá de vocês aqui. Clique aqui e saiba mais. No final vou botar o link aí. Mas, cara, Quantos links serão gerados nesse podcast? Mas outra coisa que eu peguei com vocês foi o quadro de gestão à vista. Porque isso você traz uma transparência para o que tá bom, para o que tá ruim, e traz essa parte cultural de, cara, tem que dar lucro esse negócio, porque senão não paga as contas. Não paga as contas, Você tem que ver como que tá a inadimplência disso aqui, porque senão daqui a pouco, é aquela máxima, né? Eu gosto de tomar o leite, mas, pô, se eu matar a vaca para comer picanha, acabou o leite. Total. Então, a gente trabalha hoje no dia a dia, tem um quadro de gestão à vista na entrada do escritório. Tem que estar claro. Esse quadro ele é até tampado quando a gente recebe visitante, exatamente, porque tem dados sensíveis, mas para quem está dentro da operação, é ultra transparente. Pô, vou lá daqui a pouco, eu quero ver o quadro. Vou tampar não, eu vou tirar. Não, tranquilo, você está em casa. Então, assim, foi algo que a gente descobriu que mostraria para as pessoas, olha... A empresa tá boa, a empresa tá ruim. Faz parte disso. Mostrando o que precisa ser feito, porque a gente trabalha hoje para criar um ambiente onde as pessoas acordem e trabalhar é difícil. Então, se você, ao abrir os olhos, acordar e falar assim, putz, tem que ir para aquele lugar. Cara, não vai ser insustentável esse lugar, você não vai ter gente parando ali. Então, a nossa missão foi, olha, dentro desse ambiente as pessoas têm que ter o prazer de estar aqui. Vai ter pressão, mas não vai ter tensão. Você já viu aquele livro das 365, não sei se é pílulas o nome ou o que era, do estoicismo? Ah, eu tenho esse livro, cara. Bem legal. Eu bato muito nisso na tecla do gestor estoico, né? Que é aquele cara que foi forjado na realidade da vida, não tem muito glamour. Porque se você for, por exemplo, numa contratação, deixar de ser transparente e ocultar alguma coisa da operação que é mais difícil, que requer um esforço, que tem a questão da pressão de fato,
você vai ter problema logo na frente. Aqui na NBS, por exemplo, os nossos valores, a gente tem alguns valores que são inegociáveis e a gente fala, cara, tá tudo bem se você não concordar. Tá tudo bem. Nós não estamos certos, né, e você errado, zero. Mas aqui não é o lugar para você. E a gente vai continuar amigo, né? Exato, e vai Não, continuar amigo e sem problema algum, respeito em primeiro lugar. E, o Thiago, com as questões mais complexas e com as questões mais simples também, Total, você trazer total. essa transparência. Porque às vezes você está E não deixar pra depois, na hora, já resolver na hora. Exatamente, antes de começar a relação. Então, na hora que você está contratando, a gente tem uma função muito importante dentro da operação, que é a parte da onboardagem do cliente. Uhum. Um advogado, ele entra em contato, ele faz uma reunião com o cliente, explica como que vai funcionar, o estágio que o caso está. Só que assim, ele faz a mesma reunião praticamente o dia inteiro, dado algumas peculiaridades do cliente específico, mas ele já sabe, olha, a reunião eu tenho que entrar, na onboardagem eu tenho que falar do caso, eu tenho que mostrar para o cliente quais são os riscos, eu tenho que mostrar para ele. E é a mesma coisa. Ele quase que aperta o play, né? Exato. Então, se você omite o que o cara vai desempenhar, quando ele começar a fazer, isso aqui Total. é chato, não dá para mim. Não me falaram que ia ser assim. Exato. E aí você omite uma questão que seria simples de você alinhar, ter um alinhamento antes e provoca uma onda, cara, que às vezes é muito... que é invisível pra gente. Total. E aí a gente só vai perceber quando tá fechando o vermelho. Eu queria trazer um pouquinho sobre o que você falou do gestão à vista, e aí essa coisa da transparência. A gente dá consultoria para diversas empresas, né? E a gente nota, principalmente empresas menores, que tem um certo receio de abrir os números para todos os colaboradores, né? Que tem até essa cultura, né? E é ruim, porque quando você não tem um gestão à vista, quando você não tem números expostos, você pega um ambiente onde cada setor trabalha Parece várias empresas parecem isoladas, ser né? várias empresas separadas e não tem unicidade, ninguém caminha junto, né? Cada um faz o seu e é isso. São até felizes, né? Entregam o seu melhor ali, mas só ali. Ninguém trabalha pro barco andar junto. Então a empresa perde velocidade e perde essa criação de cultura que uma simples inclusão de um gestão à vista, com reuniões periódicas de alinhamento, pode trazer, que são ferramentas simples, mas extremamente aplicáveis. Uma simples reunião semanal de MCI, você pode resolver isso, né? Exatamente. E tem duas características que eu falo que são muito comuns no Brasil, que Tira esse livro da mesa aqui e traz com a DX. Duas coisas são muito presentes no Brasil, que é o vitimismo e terceirizar a culpa. E isso, se você não tiver um onboard de colaborador com uma transparência muito clara, em alinhamento de valores, você vai passar por isso em algum momento e o resultado não vai aparecer. Ô, Thiago. Porque o cara vai terceirizar, não foi comigo, foi o meu colega que não fez. Mas tem algo que o Collins traz no livro que eu concordo 100%, que é justamente em relação a isso. Do líder, ele enaltecer as vitórias que o time dele constrói e assumir a bronca de quando deu errado. Sim. E aí a gente fazendo uma analogia... O líder é o responsável Que é o principal, 5.0, né? O brasileiro Mais uma gosta muito de futebol, então fazendo essa analogia, vira e mexe a gente vê técnico falando, não, a responsabilidade pelo resultado é minha. Porque ele está numa posição de liderança absoluta dentro daquelas pessoas que vão para o campo. Então você não vê o dirigente indo lá, às vezes o jogador fala, mas você vê o técnico assumindo essa responsabilidade. E é uma característica que vem muito enraizada no que ele fala, de pegar para si a bronca, mas reconhecer quando as pessoas acertam e que a vitória é coletiva, né? A vitória não é sua. O Um exemplo legal- na prática... Não, só fazendo mais um jabá. O legal dessas ferramentas é que, assim, são fáceis de aplicar, mas o gestor no dia a dia não pensa nelas sozinho. Ele tá no redemoinho, ele tá envolto naquelas questões. Então, ele precisa muitas vezes de um curso como o nosso de um MBA, de entrar para um ambiente de aprendizado para ter acesso a essas ferramentas que são altamente aplicáveis e simples. Mas no dia a dia ele não tem esses insights facilmente, né, Valdeci? Exatamente. Pegando a E sua eu história. eu vejo assim, às vezes a gente tá tão preso dentro do redemoinho Total. que a gente não consegue sequer pensar, será que existe alguma coisa que pode sanar a Resolver minha... essa dor. Exatamente. E tem muita ferramenta simples que você consegue utilizar tanto na parte cultural quanto na parte da própria execução. Dentro da 4DX a gente tem o placar envolvente, Sim. que é algo também que traz uma transparência em relação a... Você tem um quadro de gestão à vista que traz uma transparência da empresa inteira, mas você tem o quadro do placar envolvente que traz uma transparência
do seu liderado. Da entrega ali, né? Da entrega do dia a dia, da operação mesmo. E, cara, são coisas simples que você pode fazer numa loja de roupa, que você pode fazer dentro de uma Sim. farmácia, para poder trazer essa transparência, mostrar para as Total. pessoas e imbuir, quebrar esses silos, né? Porque eu vejo que a maioria das empresas, eu passei por isso também, a gente tinha em um setor, parecia que era uma empresa, você ia para outro setor, e o Total. pessoal falava assim, "Ah, cara, são Completamente duas... diferente. Exatamente, são É. ilhas aqui. E isso Exato. não é saudável para a velocidade, para o crescimento, E para a essa eficiência. questão do redemoinho da operação, uma coisa é certa, não há mal que para sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Para tudo na empresa tem uma forma de você agir com controles e processos de ação para sair daquele problema. Então eu vejo muito na prática, na realidade Brasil, muitas empresas ali atoladas com problema de caixa. E o dono, o líder, acorda dia, entra dia e sai dia, sempre pensando em resolver o problema de caixa, achando que para resolver o problema de caixa é apenas levantar dinheiro. E muitas vezes ele levanta o dinheiro, mas ele não acerta a operação, com 2, 3 meses E ele o volta a dinheiro ter o foi problema embora, e o exatamente. dinheiro vai embora. Exato. Então isso que é a grande importância de saber gestão. Sim. Né? Queria puxar, acho que a gente tá chegando mais ou menos pro final, queria puxar Não, um acho que outro dá tema. Dá um caldo ainda? Acho que ele podia falar umas 5 horas hoje aqui, né? Eu Um queria caldo e um puxar, pastel, vambora. Vambora. eu queria puxar até uma mega lição que o livro traz, que é essa questão da consistência e da constância, né? A gente vê, voltando para a era da internet, dos milhões, etc. Então, muita gente acha que da noite pro dia vai cair do céu uma solução, uma ideia milagrosa, e daí eu vou, bum, acender e ganhar muito dinheiro, etc. Essa questão da internet é bem complexa, né? Porque Pode falar. continua. Porque eu vejo que, inclusive, atrapalha muito a geração Z, por exemplo, porque eles não querem fazer o que sempre deu certo. É se preparar, estudar, é o que eu falo sempre da lei da semeadura, né? Colher o que você planta. Então, eles se espelham em alguns expoentes da internet, algumas Nas pessoas, Virgínias. nas Virgínias da vida, que é exceção, não é regra. Lógico, E ela tem todo o mérito tem, dela, mas ponto, também não foi da noite Mas pro dia, ela não foi. construiu. Uma Exato. constância absurda. Absurda, disciplina pra caramba e tal, e acha que vão bombar e abre mão da base. Exato, exato. Tiago, até hoje, né, se você for olhar a disciplina que uma Virgínia da vida tem, é algo absurdo. É E algo às vezes a absurdo, pessoa total. acha que é um negócio assim. Só Exato. vem o resultado, mas não vem o Não, sacrifício, total. né? E aí o Jim Collins traz exatamente essa lição, que a construir uma empresa de sucesso, até com base nos dados históricos e estatísticos dessas empresas que ele analisou, é uma construção cada dia, né? É unir essas características que ele colocou, mas são características que são construídas diariamente com Ele disciplina, diz isso, constância e gestão. que as empresas vencedoras não fizeram grandes saltos, mas sim um progresso constante. Exatamente, que perduraram por esses 15 anos justamente porque são progressos sólidos, né? Constantes, total. não só Eu acho não que saltos. eu acho que essa chave de você entender bem a sua operação, que hoje a gente subiu uma colaboradora nossa para a liderança, eu falei assim, olha, tem 2 vieses, você vai ser uma líder e você vai ser uma gestora. A liderança é você guiar e transformar aquela pessoa para ela chegar na sua melhor performance. Agora, a gestão, você vai ter que olhar para dados. Aí ela, Bem. mas beleza, vamos conversar um pouquinho mais. Só que a parte do dado é para quê? Se você não mede, você não melhora. Que não é medida, não é gerida. Exatamente. E para você ter uma constância com uma persistência, e não a questão que a gente trouxe de focar no que é errado, cara, os dados, eles são extremamente importantes para te mostrar como você vai se manter constante, mas corrigindo o que você tem que corrigir. Ó, Você tem que ser cirúrgico, né? Ontem eu até fiz um post bem legal de uma pesquisa de Yale, que pegou um grupo de 100 pessoas, 3 pessoas tinham metas profissionais e pessoais e 97 não. Pegaram 100 por quê? Fica fácil. 3 pessoas, 3%. 97 não. Depois de 20 anos, foram analisar o imposto de renda dessas pessoas. As 3 pessoas que tinham metas pessoais e profissionais tinham mais fortuna do que as 97 juntas. Caramba, olha a diferença. Aí onde eu quero chegar? Que, falando de gestão, tá? Antes da meta, a gente tem uma coisinha antes, que é o indicador. Né? É o que gera muita confusão também, né? Que gera muita confusão. Então a gente tem que ter indicadores sólidos na gestão para poder chegar nas metas e ter disciplina e constância para bater as metas. Que aí sim a gente consegue planejar o nosso negócio lá para frente.
Jabá de novo, para aprender indicadores e metas, a gente vai para onde? E tem uma série de ferramentas lá também, né? Total, total. Então, assim, empreender não é achismo, não é só força de vontade, não é só acordar cedo, dormir tarde, isso tudo tem que ter. Isso Cara, é básico. inteligência, estratégia. Mas saber E gestão. eu acho, Thiago, que quando a gente fala de estratégico, até tem uma cautela nisso, porque às vezes a estratégico eu vou ficar lá no topo. Não, Zé, Não, cara, não é você. não. É você entender do tático ali, É o de saber tático, como você exatamente. traz Total. os números Você para não pode, dentro da. você não vai largar o operacional, né? Exato. Obviamente que lá na frente, talvez, tudo bem, mas eu vejo grandes líderes que nunca largaram também E tá aí vai tudo ser bem. uma disciplina estratégica, né? Porque você vai saber os pontos de correção de melhoria que você precisa fazer. E eu acho que, assim, sempre ressaltar para o pequeno e médio empresário que ele não precisa ser uma grande empresa, quem nasceu antes, né? Ovo ou galinha. Cara, você não Exato. precisa ser uma Não, grande não. empresa para você ter esses O que controles muda é a simples. escala. Pelo contrário, muda a você escala, né? precisa ter isso para crescer. E até eu te fiz essa pergunta no elevador, a gente subindo, né? Eu falei, você sempre soube onde você queria chegar? Você falou, eu sempre soube o que eu queria fazer, onde que eu queria chegar. Você pegou essa visão, trouxe isso para o estudo, mergulhou nessa questão de gestão, foi atrás e transformou tudo isso no que você está construindo, E hoje, como o Thiago assim, me como a gente corrigiu falou lá até atrás, hoje. como a gente falou lá atrás, a gente acaba expondo nós como líderes, né, nas redes sociais e tal, primeiro objetivo nosso é fazer o nosso negócio crescer, Exatamente. né? Então, eu, por exemplo, não faço nada ali sem pensar bastante no que eu Com vou falar. intencionalidade, né? Total, não é que eu tô vestindo um personagem, não. E você não Sou deixa eu. de ser humilde por isso. Exato, exato. Mas o ponto central aqui é que as pessoas, por exemplo, eu te sigo e acompanho. Eu vejo sua rotina, né? De acordar cedo, viajar, correr atrás, trabalhar e tal e tal. E as pessoas têm que enxergar isso como motivador. Falar, olha onde o cara tá Positivo, chegando, né? Eu falei da minha semana passada, né, Ju? Eu peguei um voo de domingo para segunda, 3 da manhã. Porque... Nunca saia de um voo com menos bagagem do de que você entrou. sempre com livro. Eu não consigo dormir em voo, Eu cara. vou fazer um quadro já com as frases. Eu não consigo dormir em voo, então eu aproveito para ler. Aí peguei um voo Eu também não durmo não, porque eu tenho medo, tá? Aí peguei um voo 3 da manhã, conexão e tal, beleza. Na quarta-feira eu voltei, cheguei em casa, era 1h da manhã aqui em Vitória, e no outro dia de manhã peguei outro voo. Eu fiquei em casa coisa de 5, 6 horas, e aí tem uns alunos que me seguem lá. Semana que vem vai ser isso de novo. Vai ser isso de novo. A pessoa fala, Thiago, tá, mas e aí, família e não sei o que. Não, tem pra todo mundo. Tem muito ainda. Porque eu tenho momentos de qualidade quando eu tô com família e momentos de qualidade quando eu trabalho. Exato. Né? E para ter resultado, é a questão do gestor estoico, né? Não vai cair do céu. Hipótese nenhuma, principalmente no mercado dinâmico e difícil que a gente tem aqui e o problema geracional hoje é isso, é imediatismo e glamorização. Não vai Acha cair do que vai vir céu fácil. e não adianta culpar o outro. Não adianta, né? A gente corre atrás do nosso e é isso. O Deu errado? Vou resolver. Exato. Né? E essa galera hoje, cara, eles nasceram com uma característica acho que melhor do que a nossa geração, porque eles já nasceram digitalizados. Eles já nasceram inseridos. Qualquer dificuldade que a gente tem, pra ele... Na minha época, o prazer era você pegar aquele rádiozinho, botar do lado da cama e ligar pra dormir com ele, né? Hoje, cara, a informação tá muito simplificada. Você abrir o celular, você vê o que tá acontecendo lá do outro lado do mundo. E antigamente não tinha isso. E aí a gente vem para um ponto interessante, porque trazendo assim um pouquinho mais... para a época que eu estudava, inclusive para passar na OAB, as aulas de curso duravam ali 1h30, 1h40, aí depois você teve o YouTube com os vídeos mais longos, que você traz ali 10, 15, 20 minutos. Agora a galera não tá com paciência nem para ver um vídeo de 10 minutos. A galera quer, em 30 segundos, ela quer ficar o expert naquele assunto e já quer rolar o feed para cima para ter eu acho que essa ânsia, né, dessa geração. Acho que imediatismo, né? O imediatismo, que acaba prejudicando, se eles soubessem do poder que eles têm, pelo fato de já nascer digitalizado dentro de qualquer negócio, cara, seria poderoso demais e a gente estaria falando de uma geração... Mas a gente pega uma molecada também, é porque tá generalizando como se nada também funcionasse, mas tem uma molecada da Z que quer, cara, que tem um objetivo na vida, esses moleques... O Brasil nunca teve tanto milionário, né? Então, assim, esses moleques que têm essa facilidade de tecnologia e conseguem fazer
um bom mix aí do que de fato, né, da persistência, da Sim. disciplina e tal, pô, são Mas imparáveis. deixa eu trazer o ponto da Roberta Cato, que eu falei que na Conex H eu entrevistei e ela trouxe, achei interessante. A gente bate na geração Z, mas tem que entender o por trás de onde vem, né? Isso vem dos pais, que veio da Baby Boomers, depois veio na Y, enfim. A conclusão, eu acho o seguinte, que a geração Z, ela vai perceber que essa conta não vai fechar. Então, por exemplo, ela vai começar com esse comportamento mais imediatista, mas ela vai começar a ver que ela vai ter que pagar para morar numa casa boa, para fazer uma viagem, para comer bem. E ela vai ver que se ela continuar sendo vítima e imediatista, essa conta não vai fechar. Então, ela vai tomar essas porradas, vamos chamar assim, e isso vai fazer com que ela tenha que, obrigatoriamente, correr atrás para conseguir suportar aquilo que ela deseja. Então, vai ter um timing aí de ajuste. A geração Z é um pouco disso. Chega um momento que ela vai chegar aqui para ela vai ter que construir. Sim, acho que isso vai ser na visão de natural. vocês, como que a gente encurta esse caminho? Porque eu acho que uma das características mais difíceis da gente ter é o autoconhecimento. E aí, assim, você reconhecer que você precisa melhorar, você reconhecer que, cara, você não é bom em tudo, eu acho que isso é muito difícil. Trabalhar com vaidade, né? Um pouco, diminuir um pouco o ego, né? Exatamente. Como que a gente pode encurtar o caminho dessas pessoas? Eu acho que muito passa pelo papel do líder 5.0. Eu acho que Total. sendo gestor é trabalhar feedback. Exato. Trabalhar feedback constante. E pensando nisso, que é um ponto Tem muito... ferramenta? Tem. Tem. Pensando nisso, que é um ponto muito importante, você deu Clica aqui. Você levantou a bola, já sabia, eu acho. A gente vai sempre melhorando o nosso produto, que o nosso objetivo é claro que é formar uma nova linhagem de líderes no Brasil, porque a gente entende que se o Brasil tiver líderes mais fortes, o país vai se levantar. Economia Não forte, vamos geração de depender emprego, de renda. de político. E a gente sempre quer melhorar o nosso produto da NBS, com gestão na prática, para formar essa linhagem. Então, pensando nisso, a gente trouxe para o time também o Robson Amush, que ele é um dos fundadores do Instagram chamado Resiliência Humana. Tem mais de 13 milhões de seguidores, É muita coisa, hein? em que ele é um terapeuta especialista em desenvolvimento pessoal, emocional, com viés de trabalho. Como E você vai consegue... trazer isso para a sala de aula. E vai trazer isso para a sala de aula também no curso dele de quantas horas? 40 horas, sei lá. Então, como a gente está pensando no negócio como um todo, né? A gente sai do senso todas as comum de pontas, só E a gente finanças, reconhece comercial. essa importância dessa habilidade também, né? O Thiago, e aí a gente volta para a segunda pergunta que você colocou aqui na mesa, que é justamente porque dentro de toda geração você vai ter pessoas boas e você vai ter as pessoas que não vão desempenhar. Normal. E isso é normal. Mas você saber quem você está trazendo para dentro do ônibus, eu acho que faz muita diferença. E aí a gente volta para aquela, né? Você não vai construir nada sozinho, mas você também não vai construir com as pessoas erradas, nas posições erradas. Exato. O caminho pode ser muito mais árduo se você tiver com as pessoas erradas. Exatamente. E eu acho que é uma forma de você encurtar isso. Porque você, trabalhando essa parte antes, que antecede... Mas agora eu vou... É difícil, às vezes, você também ser pragmático a tal ponto de não envolver sentimento no negócio, né? É difícil. Eu falo que o pior momento da minha profissão de gestor, que eu amo o que eu faço, é ter que demitir alguém. Porque você sabe que por trás daquela pessoa que você está demitindo tem uma família, tem gente que depende financeiramente, mas você tem que entender que é melhor você tirar uma pessoa e passar por essa dor e a pessoa vai ter oportunidade em outro lugar do que o resto do time inteiro sofrer com a empresa não dando certo. Você precisa ser ético até com a pessoa, né? Se ela não tá entregando, ela precisa saber disso. Essa legitimidade eu acho que faz total diferença, cara. Porque, assim, talvez ela não tá funcionando ali, mas isso não importa dizer que não é uma boa pessoa. Nem ela vai ser feliz ali sem entregar, eu Exato, acho. não tem nada a ver uma coisa com outra. Talvez ela não performe naquela posição, mas ela pode ser uma excelente profissional para outra coisa. E esse é um dos pontos também que eu vejo com uma dificuldade grande dessa geração não, né? Na verdade, como um todo, de entender que, ó, da porta para dentro, a Juliana, o Thiago, o presidente, tem funções aqui dentro que não se mistura com a Juliana e com o Thiago
amigo com o Total. Juliano Thiago Pessoa. Então, assim, eu acho que Uma também... coisa é o resultado da empresa, né? Outra coisa é... Exatamente, porque, como você falou, a gente tem que prezar o coletivo. Uhum. E às vezes a gente tem que tomar uma decisão difícil, assim, Exato, essa também foi uma das piores coisas que eu aprendi na prática. Mas por isso que nós somos líderes e estamos na função, né? É, Alguém tem que dar notícia ruim, né? Exatamente, cara. Exato. E aí você vai prestigiar o coletivo. Eu sempre prego isso, né? O prestígio tem que ser do coletivo, porque às Exato. vezes você está beneficiando uma pessoa, e aí eu acho que isso demais, né? está dentro das características do líder nível 5, né? Que ele coloca aqui, que é justamente de entender, de priorizar a empresa. De priorizar, e aí quando Total. fala empresa, é priorizar o coletivo. E às vezes aquele coletivo ali é uma comunidade por trás. Sim. Você fala de um ambiente que tem, se a gente pega uma média da família brasileira, 3 pessoas, se a gente tem 5 pessoas, a gente tem ali um Muita pequeno gente. coletivo, muita gente Total. que depende daquele negócio. Eu acho que a gente entender isso faz toda a Nós diferença. estamos indo para a reta final, né? Já estão me falando aqui. Renato, como Passa estamos de rápido, hein? tempo? Eu quero fazer 2 perguntas. Falou, já passou de 50. Eita, o É. papo tá bom demais. Eu quero fazer 2 perguntas antes de acabar. Vamos lá, vamos Tá? encerrar. Primeiro, vamos tentar encurtar a resposta, infelizmente, pelo tempo. Mas muitas empresas boas não conseguem se tornar grandes. Qual o principal gargalo que você vê para isso acontecer no Brasil? Cara, o Collins traz até uma frase nesse livro que, assim, é difícil você curar a doença de ser bom. E para você sair desse estágio de bom e ir para excelente. E eu fiz até essa indagação para o meu sócio. Eu falei assim, você acha que a nossa empresa é excelente? Ele falou assim, excelente não. Ela é boa, mas está no caminho. Eu falei assim, mas tá, tem algum ponto que você acha que ela é excelente? Não, tem algum ponto. Mas é difícil você sair desse estágio de bom para excelente, porque o bom ele traz um certo comodismo. Traz um conforto, né? Porque o bom ele traz resultado. É a porque própria zona de conforto. Bom. Exatamente. Então, assim, é um cenário que a gente vivencia hoje e como que a gente está buscando quebrar essa barreira de sair do bom para o excelente. Primeiro é ter um autoconhecimento empresarial do que você não está fazendo bem. Se provocar o tempo todo, né? Se provocar o tempo inteiro e entender que você não é o último bombom da caixa. Eu acho Isso. assim. Mas vai ter uma frase que vai te ajudar bem. Opa, manda lá. Mais uma frase, hein? Gosto de O frases. mesmo esforço e as pessoas envolvidas que te levaram do 0 para o 1, Não vão te completamente levar diferente do 1 para o 10, 10. que é completamente diferente do 10 para o 100. Exatamente. Então tem boas pessoas que infelizmente vão ficar pelo caminho. E tá tudo bem, vão Foram ter, excelentes para aquela fase. vão ter os resultados dela e vão usar isso e vão seguir a vida, mas a gente tem que entender a capacidade da pessoa pro nível que a empresa tá. E, Thiago, a empresa sempre vai crescer mais rápido do que a pessoa vai se desenvolver. Às vezes a pessoa até acompanha, mas não é tão fácil. Só que eu entendo que é exceção à regra. Porque a empresa, você tem um coletivo Sim. de cabeças pensando e Exato. movimentando aquele negócio, enquanto a pessoa ela vai ter que se autodesenvolver. Igual, por exemplo, você alçou o cara numa posição de líder e você saiu do 0 para o 1. Cara, mas esse cara não tem conhecimento para te 10. levar para o 1 para o 10. Exato. E a curva de aprendizado, inevitavelmente, vai passar pelo E tempo. você vai ter que trazer alguém que te leve pro 10 e vai ter conflito de ego, de vaidade nesse caminho, e nem todos estão preparados para esse nível de Você conversa. pode colocar um colaborador seu que você entende que tem esse perfil dentro do MBA, igual eu fiz, Aham, que vai encurtar o caminho dele. claro. Só que, assim, inevitavelmente tem coisas que você não vai conseguir sem essa janela de tempo. Exato. Que aí você vai ter que trazer esse encurtamento e às vezes você traz um encurtamento trazendo uma pessoa de fora que tem condições de te levar do 1 pro 10. Bom, vamos pra última, né? Última, Bora. então? Pô, passou rápido, hein? voou. Poxa Passou vida, a rápido. gente continua no café. Tava com frio na barriga no início, É, mas o negócio voou. Bom, qual a maior lição pessoal que você tira desse livro? Cara, boa essa, hein? A questão das lâminas do líder. Porque eu entendo que é um dos pontos. Na verdade, eu seria até injusto de falar uma coisa só. É difícil, né? Esse É livro é dif- tão, é difícil. tão rico. Tem muita coisa que a gente acaba debatendo a aplicabilidade E gestão atual. não é uma porque- coisa só nunca, né? é, São a porque junção de coisas. ele é um livro bem atemporal, Uhum. só que se eu pudesse eleger duas, é o desenvolvimento dos líderes, porque da liderança acaba desdobrando nos outros níveis da organização
E também você saber quem você está trazendo para dentro. Porque não Primeiro adianta com nada. quem, depois o como. Exatamente. Porque se você tem um líder bom, mas traz pessoas ruins para ele poder liderar e fazer o negócio crescer, cara, não vai funcionar e você vai se frustrar, inclusive, com o líder. Então seriam essas duas Tá. coisas aí que. Eu vou trazer, acrescentando ao seu, também acho também muito importante, a questão da consistência, constância e disciplina. Acho que Boa. É isso aí difícil. não- Como é que você vai. Boa. É, O Thiago boa. me colocou numa saia justa É, para escolher boa, um. boa. É, Vai são ter vários, que são vários. permear a cultura dessas pessoas que a gente está colocando no barco. Quer deixar uma palavra final, uma frase final para quem está assistindo a gente de casa? Ah, com Fica à certeza, vontade. com certeza. Eu acho que assim, você que está nesse caminho de empreendedorismo, ele é um caminho muito solitário. Só que quando você está numa posição, eu acho que assim, de você buscar esse caminho acaba não sendo tão solitário assim, como por exemplo, você ter sede por conhecimento, participar, interagir aqui no próprio cast que a gente gravou desse livro e nos outros aqui da NBS, mas eu acho que você ter essa sede por buscar conhecimento e entender que você pode ter shortcuts ali, atalhos na sua vida com pessoas que já atravessaram aquilo que você passou, é importante. Eu vou fazer o convite para quem está nos assistindo de conhecer mais as redes sociais, conhecer mais a NBS e cadastrar aqui no nosso canal do YouTube e Isso aí. também entrar no nosso MBA. Isso aí. Exatamente. Exatamente. As próximas turmas contarão com É. a mentoria Vamos para cima do compartilhando. Dr. Valdeci. Vou fechar com mais uma frase, então, né? Bora. Vai anotando as Vai frases aí, tá? anotando. E olha só, Thiago, ó, acho que tem muito poder isso, mas aprendeu, aplica. Não adianta nada Não, você total. internalizar essa Sim. frase e Mas essa é bem importante para aplicar. A gente é a média de 5 pessoas, ou que a gente mais admira, ou que a gente mais está próximo. Então vamos sempre estar nos cercar de gente que quer pensar lá na frente. E eu acho que assim, não é Gente só. que Eu acho, inspira, né? eu acho que não é só aqui é a conscientização. Porque se você não tá do lado dessas pessoas, você não vai conseguir ir para o próximo nível. Exato, eu brinco, se eu andar com 5 ladrão, eu seria o 6º. Exatamente. Como se eu andar com 5 pessoas que querem o bem, querem promover riqueza, distribuir lucros, fazer pessoas felizes e tal, eu seria o 6º. Tangibilizar que é possível. Exato. E isso parte da intencionalidade, né? Então, primeiro você tem a consciência, você tem a intenção e você vai atrás desse ambiente, você vai atrás. É isso. Né? Tirar do Essas papel e pessoas. agir. Exatamente. Fechou? Execução tem poder. Isso. Gente, muito obrigado, tá? Obrigada, pelo convite de doutor. vocês aqui. Um Valeu, prazer. galera. Prazer. Estamos aqui Valeu, mais uma pessoal. hoje. Poderia durar umas 2 horas aí, mas bom demais. Boa, Vamos que a gente faz valeu. próximos aí episódios. Abraço. Até a Valeu. próxima.